Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o João Augusto, sou educador financeiro, especialista em tratamento de dívidas. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que eu observo muito, que é o seguinte, né? É, a gente tem um histórico de vida onde quem tem mais de 40 anos, né, por aí, é, teve o seguinte, os pais sempre falavam, olha, você não pode, entre aspas, sujar o seu nome, né? Porque daí é uma coisa ruim, você tem que pagar suas dívidas em dia e tudo mais, tinha toda uma história em cima disso, tá? E aí a gente tem ainda aquela coisa, poxa vida, o que me apavora é ir pro Serasa, né? E tá certo, né? Quer dizer, você vai pro Serasa, você fica sem crédito, né? E isso atrapalha muito a sua vida. Mas vamos lá. O que que é o Serasa, né? O Serasa existe desde 1955 e ele foi criado assim no começo, né? Onde não existia esse mundo eletrônico que existe hoje, né? Ele era mais uma troca de ideias, né? Troca de informações entre os lojistas, né? Sobre as pessoas que não pagavam ou pagavam sempre atrasado, ou enfim, que tinham problemas. Olha, a pessoa fala, olha, tal pessoa, né? Eu não vendo mais porque a pessoa não paga, enfim, me cria problema. E eles trocavam essas informações, era bem rudimentar no começo, né? Eram algumas tabelas, algumas coisas assim que eles semanalmente trocavam entre si. E hoje a gente tem um sistema totalmente eletrônico, né? Onde tudo fica muito mais rápido, né? Então, o nosso risco também aumenta, né? Dada essa velocidade em que as informações são trocadas, tá? Mas vamos lá, eu queria, então, melhor dar um exemplo, né, para a gente entender melhor como funciona isso. Então, vamos lá pensar, a pessoa teve sempre as suas contas em ordem, tá? Olha, sempre pagou em dia, né, sempre, procurou sempre não gastar acima do que ganha, né? Sempre fez um planejamento para poder ter as suas contas em ordem, e ter os seus projetos em andamento e tudo mais. Porém, como eu já falei, assim, as dívidas muitas vezes acontecem na vida da gente, né? Por diversos problemas que a gente não gostaria, né? Então, essa pessoa teve um desses problemas. Vamos colocar que vai uma doença na família, ou em si mesmo, enfim. E acabou, tendo que gastar a mais, né? Dentro para resolver esse problema de uma forma legal. E aí se descontrolou, né? Então se instalou aquela coisa do descontrole, né? Então o que acontece? Então são dois momentos, né? Primeiro momento, né? Aí é qualquer pessoa, né? Que tenha esse olhar, né? Estar sempre com as contas em dia, bate um certo desespero, né? Porque a pessoa fala, poxa vida, eu preciso dar um jeito, porque se eu for para o Serasa, isso vai estragar meus planos, né? Eu quero daqui a um tempo fazer um financiamento para tal coisa, quero estar bem, não quero ter esse problema na minha vida. Perfeito, e está corretíssimo o pensamento dessa pessoa sobre isso, tá? Então vamos lá. Então a pessoa nunca teve dívidas, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma continha. Se a pessoa nunca teve uma coisa, né? Até tem aquele ditado, né? Se eu não me engano, é assim, quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, não é isso? Né? Alguma coisa assim? Então, então a pessoa não tem no interior dela, na cabeça dela, como tratar essa dívida, né? Então, para ela vai ser uma novidade, vai ser uma coisa que nunca aconteceu, tá? Então, essa pessoa que teve esse problema de doença e ela entrou no cartão de crédito, ela vai também ficar desesperada, né, com essa situação. Bom, mas dívida a gente paga com dinheiro, né? Então, assim, se ela não tem o dinheiro, poxa vida, como é que eu vou fazer, né?
Então a pessoa começa, que a gente chama de esperneio, né? Que é assim, ela começa primeiro, ela paga, veja só, ela paga o mínimo do cartão, achando que daqui, o mês que vem vai dar para saldar tudo e tal, ela já corre lá, porque é mais fácil hoje eletronicamente, ela vai e paga o mínimo do cartão, tá? Paga o mínimo do cartão, e aí vê que, poxa vida, na próxima fatura já vem aumentado, né? E aí entra, mantém o desespero e tal, bom, enfim, a situação vai se agravar, né? O tempo vai passar e ela vai entrar, então, fala, poxa vida, mas agora eu não estou conseguindo nem o mínimo, se eu pagar o mínimo eu vou ficar sem dinheiro nenhum e tal, tal, tal. Ela vai e tem lá aquela coisa mágica que quando você recebe a fatura do cartão, você já recebe também uma opção, né? Tipo, você quer parcelar essa fatura dentro do próprio cartão, né? E a pessoa então fala, não, peraí, eu vou usar então esse caminho, eu vou parcelar, porque tudo vai melhorar, né? E aí vou parcelar a fatura daquele montante. É, hoje, claro que hoje tem uma legislação que também, em alguns casos, até impede, mas enfim, vamos trabalhar nessa linha. Faz o parcelamento da fatura, tá? Beleza. Então tá. Então eu fiquei com uma parcela fixa dentro do cartão, né? E lá um limite mais ou menos ainda regular para eu poder continuar gastando, tá? Como eu falei, essa pessoa nunca teve dívida, então ela não vai se organizar tão rapidamente, né? Ela não vai aprender a se mexer tão rapidamente. Então, o que ela vai fazer? Ah, mas eu preciso continuar devendo, então eu vou gastar esse restinho do limite do cartão que tem. E assim vai, tá? Os juros são crescentes, a gente sabe, o cartão de crédito é um fator de vou colocar aqui uma quebradeira, vai, entre aspas, familiar, né? Porque quebra mesmo, a pessoa vai entrando numa bola de neve, e aí ela vai falar, poxa vida, agora ferrou, porque, né, chegou num limite que eu não, que se eu for pagar, eu vou deixar de comer, tá? Estou exagerando, mas assim, vou deixar de fazer coisas que eu tenho que fazer, é, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, então, enfim, né? A pessoa vai, então, e propõe uma renegociação do cartão como um todo, tá? Olha, juntou lá, então você já tem lá, você tinha um valor X, agora você tem X mais 50%, né? Então, vou fazer o seguinte, né? Não dá, eu não sei como fazer, eu vou renegociar o cartão inteiro, né? Daí eu vou ficar sem limite um tempo, tal, mas eu me viro e tudo mais, vai tudo melhorar e tal. Renegocio o cartão inteiro. Porém, assim, ela não se livrou da dívida, né? Essa dívida continua. E aí vai fazer as parcelas, né? Faz lá a parcela. Então, ele não pode mais usar o cartão, mas ele está pagando as parcelas. Então, ele não vai para o Serasa, né? E o que acontece muitas vezes, né? A pessoa fala, bom, eu não fui para o Serasa, eu consegui me salvar, né? Muitas vezes a pessoa vai e pega outro empréstimo, que ela está ainda com limite, com o CPF aqui, né? Pega outro empréstimo para poder pagar aquela fatura e vai tudo crescendo, tá certo? Chega um momento que ela não consegue pagar esse outro empréstimo que ela pegou para pagar o cartão, né? E aí começa a tirar, já começou faz tempo, mas começa a ficar terrível, porque daí começa a mexer em coisas que ela não poderia mexer. Tá, ah, tá bom, escola dos meus filhos. Não, mas eu tenho que pagar o cartão. Então, e, né, vai lá, ah, não, depois eu vou na escola, eu negocio, eu falo, tal, e vai aos trancos, né? Desculpa, vai aos trancos porque a pessoa não tem, ela nunca foi treinada para isso, né? E não é culpa dela, né? A gente sabe que a gente não é treinado para lidar com questões financeiras, infelizmente, né? Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela, querendo ou não, ela vai para o Serasa, né? Só que ela vai para o Serasa numa condição muito pior do que ela estava meses atrás, né? Digamos que ela estava com uma dívida, vamos colocar R$ 1.000 ou R$ 5.000, devido a essas manobras que ela fez, né? Quando ela vai para o Serasa, ela já está com R$ 8 ou R$ 10.000 de dívida, certo? E aí vem aquela coisa, então.
né? Que esse é o recado que eu queria que vocês pensassem um pouco hoje, né? Valeu a pena. Não estou falando para ninguém não deixar de pagar as dívidas e deixar ir para o Serasa. Não é isso, não é isso, tá? Estou colocando assim, nessa situação que eu relatei, se a gente analisar os fatos friamente, aconteceu o inevitável, aconteceu o que a pessoa tentou evitar por um tempo, acabou acontecendo de qualquer jeito, né? Então, assim, é, o que que fica, né, de aprendizado, né? Se a pessoa tem, né, isso que eu falo, se a pessoa tem uma certa a disposição para quitar aquelas dívidas todas, tá certo? Então, existem alguns mecanismos, né, uma estratégia específica que a gente ensina, que é como fazer que lidar com essa situação, tá? Primeiro ponto, não se apavorar com o Serasa e fazer assim, só as renegociações que são benéficas para a gente. A maioria não são, né? E aí a gente vai buscar, então, eu quero pagar minha dívida, mas eu quero pagar com um valor mais próximo do justo, né? Que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, é, existe uma cultura de alta inflação, junto com isso, altos juros, né? E isso ficou no nosso sistema, né? Então, a gente tem o crédito é muito caro, né? O crédito é muito caro, enquanto você... Então, você demora muito para ganhar e perde para pagar as coisas, você paga muito rapidamente e esvazia o bolso, tá certo? Então, o que eu queria que você pensasse? Primeiro, o Serasa existe não para te atrapalhar, vamos dizer assim. Vamos mudar um pouquinho o foco, né? Porque, veja bem, nesse caso, se a pessoa não tivesse parado e falado, olha, não dá, não dá, não dá, não dá, aconteceu, eu sinto muito, eu não fui culpado, e nesse caso que eu relatei, realmente não foi uma contingência, uma coisa que aconteceu externa, né, assim, que veio fora dos planos, então eu vou parar, né? Então eu vou parar, colocar na mesa os meus valores e vou avaliar o que que é melhor e o que é pior, dentro dos prazos aí que eu pretendo quitar essas dívidas, tá bom? Então, assim, é um erro, mas é um equívoco, tá? Porque, volto a repetir, a gente tem que buscar pagar nossas dívidas. Senão, não é nem porque, assim, é porque a nossa vida se atrasa muito, tá? É, se eu puder pagar, veja só, se eu puder renegociar esse cartão, porque eu vou receber um valor daqui a alguns meses, perfeito, a técnica está certíssima. Você não deixa de fazer as suas coisas, você não pagou, e daqui, né, certo número de dias, tal, você vai receber um dia e vai pagar. Tranquilo, né? Perfeito o pensamento. Agora, se você não tem essa perspectiva, tá? Você não vai aparecer dinheiro do nada, né? Se você não tem, você não enxerga a saída, tá? Então, o que que a gente orienta? Então, vamos parar, vamos estudar a situação e vamos ver até que ponto estar no Serasa por algum tempo não faz parte de uma estratégia para você resolver tudo, né? Não contribui para que você venha resolver o problema, tá? Então, a gente trata disso, a gente ensina isso, mas tem que ser metódico, né? Tem que ser bem feitinho, tá? Por quê? Porque é, tem pessoas que não é para todo mundo essa técnica, né? Porque tem pessoas, como eu volto a falar, não é culpa, né? Que não são culpadas, elas não tiveram essas informações, né? E a experiência de lidar com isso, que fazem o seguinte, na maioria dos casos, tá? Infelizmente, tem uma dívida, né? Tem uma dívida. Olha, ela se acumulou e tal, tal, tal. Foi para o Serasa,
né? O que acontece? As pessoas simplesmente sentem em cima da dívida. A gente não faz isso, não. Né? Isso só te atrasa na vida, né? Ah, porque daqui a um tempo, daqui 5 anos, olha só, né? O Serasa vai, eu vou sair do Serasa, então vai ficar tudo certo. E esse meio tempo, como é que você fez? A sua vida parou, né? Você deixou de viver por isso, dessa forma desorganizada que você está falando? Você deixou. Por quê? Porque se você sentou em cima da dívida, né? Você vai continuar gastando, né? E gastando por outras vias, tá? Eu fiquei sem crédito. Mas aí tem, tem os parentes, e hoje tem aquela coisa de pedir vale, pedir adiantamentos no trabalho, enfim, né? As pessoas se viram, né? O brasileiro é muito criativo, né? E tem hoje também, né? Para dificultar um pouco mais, para atrapalhar um pouco mais a situação do bolso do brasileiro, que é o crédito para negativados, né? Tem empresas que fazem esse tipo de crédito, tá? De uma forma bastante, até simples, né? Antes era só para quem era funcionário público, tinha uma estabilidade de emprego e tudo mais. Hoje nem tanto mais, tá? Hoje já é uma coisa meio que de loteria, uma coisa muito arriscada e até diria nem loteria, mas quase uma agiotagem assim, né? Porque se a pessoa não tem capacidade de pagar, você não pode emprestar pela regra, né? Porque você está obrigando a pessoa a ficar devedora de uma coisa que ela não pode pagar. Você já viu que ela não pode, tá certo? Então, né? Tem coisas que vêm para bem, tem coisas que vêm para mal. E a pessoa vai se virar, como eu falei, o brasileiro é criativo. E vai chegar um momento que não vai ter muito por onde sair, né? E aí que a gente vê os casos mais crônicos, né? A pessoa fica doente, a pessoa não trabalha, a pessoa, enfim, vira alcoólica, sabe? Acaba com a paz da família, às vezes acaba com a família junto com essa situação. E não, por quê? Porque, né? Teve não teve uma estratégia de como tratar aquela dívida. Naquele caso que eu te falei da doença que foi imprevisto, tá bom? Então, assim, gente, é, o Serasa, ele serve, a ideia dele é ajudar, mas ajudar quem? Ajudar, primeiro, os lojistas, né, as pessoas de quem a gente compra, mas também, por tabela, acaba ajudando a gente, porque ele dá um freio nas nossas compras, né? Ele tenta dar um freio nos nossos endividamentos. Tá? Como eu falei, para o brasileiro não funciona, porque o brasileiro é criativo demais, né? Dá um jeitinho, tá? E no final acaba se enrolando tanto que não sai mais dessa dívida, ou pelo menos parece que não dá mais para sair. Mas dá, tá? Dá. Tá? Não é para todo mundo, como eu te falei, a pessoa tem que ter um emocional legal, e isso a gente trabalha também, assim, explicando cada passo, né? E a gente tem conseguido bastantes negociações nesse sentido, né? Onde a pessoa fica um tempo no Serasa, mas um tempo já pré-determinado, já pré-calculado, né? E reestrutura parte do orçamento, e aí vai para uma liquidação, ou se não, uma negociação favorável para ela, né? E é só assim que essa pessoa consegue sair, né? E o mais importante, né? Que eu acho que no nosso meio que mais é importante para a gente, você aprende a fazer as coisas, né? Não adianta você resolver o problema para alguém, orientar alguém a resolver um problema, e a pessoa não ter aprendido como fazer da próxima vez que acontecer, se acontecer, né? Você tem que criar essa consciência de que, olha, eu sei lidar agora com dívidas, então eu posso fazer dívida, porque eu sei lidar com ela, né? E quando a pessoa não sabe, isso vira uma bola de neve e um trator que passa em cima da vida dela. Tá bom, pessoal? Então era isso, esse recado de hoje, assim, cuidado com essa coisa
do Serasa nos dois sentidos, tá bom? Ser bom e ser mal, né? Entre ser uma coisa ruim e ser uma coisa que você pode também, que pode também ser favorável a você, tá? Se você tiver aí a estratégia certa para poder alcançar essa solução, tá bom? Então era isso. Pensa um pouquinho nisso, tá? O que que você fez? Da outra vez que você teve a dívida, da última vez que você teve uma dívida grande, você deixou estourar e sentou em cima da dívida? O que que isso trouxe de resultado para você? Prático. Você está até hoje ainda lamentando aquela dívida porque você não tratou dela, né? Ou será que você foi lá, parou, falou, não, peraí, dá para fazer, né? É, isso aconteceu, mas dá para fazer. Então, eu vou pegar, vou lá, não vou ficar assim, ah, eu vou pagar. Sabe aquela história, né? Que você deve, o pessoal faz muito assim, olha, eu devo duas, né? Eu devo duas. Eu devo uma prestação de um bem que eu cumpri. Aí o pessoal pega e fala assim, olha, tem 30 dias, 60 dias, né? O pessoal fala, com 60 dias você vai para o Serasa, né? Aí o pessoal vai e corre, não, eu vou pagar então, quando faltar um dia para os 60 que eu não vou para o Serasa e tal, né? E paga juros correspondentes a tudo isso. Quando vai ver, se a pessoa repetir isso por vários meses, o que ela pagou de juros, realmente ela, né? Como eu te falei, qual estratégia, né? De trabalhar desse valor que ela estava pagando de forma inteligente e fazer uma negociação muito melhor, né? Do que ficar nessa penúria de estar devendo, né? E devendo sem enxergar a luz no fim do túnel. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Espero ter ajudado vocês a ter uma, pelo menos uma cutucada em vocês, para vocês analisarem um pouco melhor essa coisa, né? Das dívidas, tá? Isso é só um fator, né? Que vem junto com o montante de problemas que vem com a dívida, mas eu posso garantir para vocês, existem técnicas de fazer isso funcionar, tá? Detalhado, enfim, a gente, né? Mas é possível sim, né? Se feito de forma consciente, né? De forma tranquila, né? A pessoa consegue sim ficar algum período no Serasa, né? E depois ter essa dívida amortizada ou até mesmo liquidada de uma forma muito melhor, né? Sem deixar de fazer as outras coisas, ou cortar um pouquinho só das coisas, tá certo? Então, pensa nisso, tá? Como é que eu vou fazer quando chegar aquele aviso, né? Que eles mandam um aviso antes, olha, a sua conta, a sua dívida, né? A sua inadimplência vai para o Serasa daqui X dias. Como é que você vai se comportar dessa vez, tá? Se você vai já cair em desespero, ou você vai parar, peraí, vou colocar no papel e vou analisar com calma essa situação. Tá bom, pessoal? Então, esse era o recado, tá? Agradeço aí a sua atenção, espero ter ajudado. E se você quiser ajudar o canal, né, dá um like, né? Contribui aí com a gente, isso ajuda bastante, né, esses vídeos chegarem às pessoas que realmente estão passando por esses momentos, tá certo? E se você tiver alguém que você está numa situação assim, ou tem essa prática de estar se endividando, né? Compartilhe esse vídeo com ele ou com ela, tá? De repente pode ser que ajude. Tá legal? Então é isso, pessoal. Obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.